E existem batalhas que se vencem em dias e outras que se arrastam por anos. Mas também existem lutas que não vêm como uma chuva, vêm como uma tempestade. E há momentos em que a luta não é apenas uma tempestade, é um verdadeiro dilúvio. Talvez você que está me ouvindo hoje esteja vivendo exatamente assim. Esse dilúvio, emoções submersas, esperança quase sem fôlego, família pressionada, a fé testada, sonhos aparentemente afogados, e o dilúvio não escolhe em nenhum momento a área da nossa vida. Ele simplesmente vem e atinge o coração, atinge a mente, atinge a casa, o ministério, a saúde e as relações. E a grande pergunta que ecoa dentro da nossa alma é a seguinte: esse dilúvio vai passar? A palavra de Deus, ela nos leva a uma das histórias mais impressionantes e profundas das Sagradas Escrituras, que é justamente a história de Noé, um homem comum, vivendo em dias de corrupção, de violência e de incredulidade. Um homem que nunca havia construído um barco e que nunca tinha visto chuva, mas que decidiu crer em Deus quando todos estavam rindo, zombando e o chamavam até de louco. Ora, construir uma arca em terra seca parecia realmente insensato aos olhos humanos, mas era uma obediência aos olhos de Deus. E o dilúvio veio, as águas subiram, as portas então se fecharam e o silêncio tomou conta de todo lugar. E Noé não estava fora do dilúvio, ele estava dentro da arca e protegido, não porque era perfeito, mas porque confiou em Deus, na palavra do Senhor. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 8, encontramos aqui um momento decisivo. Depois de dias, de meses, de água sobre a terra, a Bíblia declara algo que muda tudo. E lembrou-se Deus de Noé. Não foi o fim da chuva que trouxe esperança, mas foi a fidelidade de Deus que nunca se perdeu no meio do dilúvio. E permita-me fazer uma pergunta: em qual área da sua vida o dilúvio parece não ter fim? Mas diga neste dia: o dilúvio vai passar. Você pode declarar isso? O dilúvio vai passar. Gênesis, no capítulo 6, versículo 14, nos diz assim: faze para ti uma arca. Noé estava vivendo a sua rotina normal, trabalhando, enfrentando o peso do dia, lidando com críticas, zombarias e incompreensão. As pessoas não sabiam, mas Noé sabia que ele estava construindo algo que o livraria no dia do dilúvio. E há momentos em que você está cansado, pressionado, desacreditado, chamado de exagerado ou até louco, mas Deus está te dizendo neste dia: continue construindo sobre a fé, continue construindo caráter, continue construindo obediência, continue construindo uma arca espiritual, porque quem ri de você hoje vai parar de rir quando a chuva começar. E sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto você constrói, muitos não entendem o que Deus já está fazendo. Muitas pessoas podem zombar de você, mas lá no mundo espiritual, Deus está fazendo algo que vai além do seu pensamento e além de seus sonhos. A Bíblia ainda declara, no versículo 15, assim farás a arca. Ora, antes do dilúvio chegar, Deus já tinha uma saída preparada. Noé não tinha experiência, não tinha referência, não tinha histórico de construção de barco, e é justamente aí que a graça de Deus aparece com muita força. E tem gente que está dizendo nesse momento: mas pastor, eu não sei como fazer, eu não tenho estrutura, eu não tenho preparo. Mas ouça, quando você não sabe, Deus ensina. Quando você não tem a planta, Deus ele te dá a planta. Portanto, Deus não te deixou sem projeto, Ele te deu a planta. Deus ele foi específico com Noé. Deus deu a medida, Deus deu o material, Deus deu a direção, porque quando Deus chama, Ele não chama para te envergonhar,
Ele chama para te capacitar. E tem coisas que Deus está mandando você construir na sua vida, na sua família, na disciplina, no seu recomeço, e as pessoas do lado de fora não entendem. Mas no dia do dilúvio, Deus ele está preparando algo para te livrar. E a Bíblia nos mostra que Noé entrou. E não somente Noé entra na arca, os animais entraram, a família entrou. E então a Escritura nos diz que o Senhor fechou a porta. E há portas que quando Deus fecha, a gente pensa, agora acabou, agora eu estou preso, agora não tem saída. Mas na verdade, Deus está dizendo, eu estou te guardando. Porque a porta que Deus fecha não é prisão, é proteção. Guarde isso. A porta que Deus fecha não é prisão, é proteção. Deus fecha a porta e não dá a chave para Noé. Sabe por quê? Porque em certos processos da vida, Deus não quer que você fuja no meio do caminho. Deus sabe que há momentos em que a decisão estiver na nossa mão, a nossa emoção vai tentar abrir a porta e o que o céu preparou vai acabar não sendo entregue porque nós saímos antes do tempo. E aqui tem uma verdade que consola o nosso coração. Sabe que é? O mesmo Deus que fechou a porta é o Deus que sabe a hora de abrir. Que coisa maravilhosa! O mesmo Deus que fechou a porta é o Deus que sabe a hora de abrir. E agora, repare bem numa coisa muito forte e interessante. A arca, ela não tinha remo, não tinha vela, não tinha leme, não tinha motor, porque o dilúvio é aquele tipo de experiência em que você tenta controlar e percebe que não consegue. E eu preciso falar aqui algo com o pastor. Falando para você, entenda o que eu vou dizer. Há situações na vida em que Deus permite exatamente isso, para que você entenda que não é na sua força. E tem gente me ouvindo agora vivendo algo assim. Não sei para onde estou indo. Você pode estar dizendo. Não sei como vai terminar. Você pode estar declarando. Eu não consigo mudar esse cenário. É o que vem à sua mente. Ah, eu perdi o controle. Mas ouça, você pode ter perdido o controle da arca, mas Deus não perdeu o controle das águas e nem tampouco da arca. Ele é o Deus que manda no vento e também manda no mar. Ele é o Deus que está acima da tormenta. Portanto, nesse dilúvio, o controle não está com você, está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle desse dilúvio. Mas você pode estar indagando, acima desse dilúvio existe algo que machuca mais a minha alma, que é o silêncio de Deus. Deus não está falando comigo neste dilúvio. Entenda que depois que Noé entrou na arca, Deus não ficou falando com Noé o tempo todo. E isso é duro, porque a gente gosta quando Deus repete, vai que vai dar certo, vai que eu estou contigo, eu vou fazer, eu vou abrir a porta. Mas tem fases em que Deus fala uma vez e depois deixa você caminhar sustentado pela palavra que já foi liberada. E isso gera um conflito dentro da gente. Ah, Deus, o Senhor está em silêncio. Deus, por que o Senhor não fala comigo como falava anteriormente? Deus, eu estou orando e parece que nada muda. Irmãos, silêncio não é abandono. Silêncio significa maturidade. Silêncio é Deus te ensinando a confiar não só na emoção do dia, do momento, mas principalmente na promessa que já foi dada. O silêncio de Deus não é a ausência dele, mas sim o processo que você está passando e que há necessidade de passar. Mas vai ter dias que, além de vir esse silêncio, as águas vão prevalecer. E é difícil, queridos, quando as águas prevalecem. A Bíblia não maquina a história. A Bíblia, ela não maqueia a história. Ela diz, as águas prevaleceram. Tem hora que prevalece mesmo.
Tem hora que você olha e diz assim: está alto demais, está pesado demais. E aqui a igreja precisa entender: fé não é fingir que não dói. Fé não é negar a realidade. Fé é olhar para a realidade e ainda assim permanecer dentro da arca. Tem gente que está me ouvindo hoje e o coração está dizendo: eu queria que baixasse logo. Eu queria que terminasse logo esse dilúvio. Eu queria que cessasse logo. Eu queria uma resposta agora. Mas o texto nos ensina que nós devemos permanecer quando as águas prevalecem. E você permanecendo, pode ter certeza, isso vai fazer parte da sua vitória. E quando Noé, ele não ouve absolutamente nada de Deus, ele então, pela experiência da vida, ele lança um corvo fora, mas o corvo não voltou. Com certeza ele pousou sobre os cadáveres que estavam boiando sobre as águas do dilúvio e ele ficou se alimentando de seus restos mortais. Mas a Bíblia nos diz que ele lança fora uma pombinha. E a pomba é um clássico símbolo do Espírito Santo. Noé, ele abre a janela e solta. E a Bíblia diz que a pomba, ela vem sem trazer nada. Que momento difícil para Noé. Porque Noé, ele soltou esperando um sinal e o sinal não veio. E aqui tem uma grande lição que nós aprendemos. Nem todo culto o Espírito Santo vai dizer: acabou hoje, terminou hoje. Às vezes ele vai dizer: filho, filha, ainda não é o tempo. Mas não te preocupa, eu estou contigo, eu estou aqui. E sabe o que Noé fez? Ele não despreza a pombinha, ele não despreza o Espírito Santo, ele não fecha a janela com raiva, ele não joga a fé fora. A Bíblia diz que ele estende as mãos e ele recolhe a pombinha para dentro da arca. A pombinha, ela não pode ter trazido a vitória, mas ela trouxe a presença. E a presença do Espírito Santo é contigo em todo esse processo que você está vivendo. Quantas das vezes você tem derramado lágrimas, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração: não temas, eu sou contigo. Eu te sustento, eu te fortaleço e te seguro pelas tuas mãos e caminho contigo por esse vale. Enquanto a vitória não chega, Deus, ele dá graça para você aguentar. Ele te dá fé para permanecer, ele te dá força para não desistir e consolo até para não enlouquecer em momentos que você está passando. A vitória não pode ter chego, mas a presença de Deus está contigo. Tenha certeza disso. Sabe por quê? Porque quem espera vai ver justamente o sinal de Deus chegar. Noé espera mais alguns dias e a Bíblia diz que ele solta novamente a pombinha e agora ela volta com um galho de oliveira, um ramo de oliveira. É como se Deus estivesse dizendo para Noé: já está mudando, Noé, já está baixando, Noé, já está secando, o dilúvio já está passando e eu vim te dizer aqui neste dia, com muito temor e com muita fé. Tem gente que está me ouvindo agora, esperando uma resposta e Deus está dizendo: eu já estou trazendo um sinal. O ramo de oliveira já está chegando. Jesus, ele disse: eu sou a oliveira verdadeira. Que coisa maravilhosa! Você pode ser até que não seja tudo resolvido agora, mas já é um sinal de Deus, dizendo: o cenário já está mudando. E depois desse dilúvio, Deus, ele vai te colocar no lugar certo e vai te tirar por cima. Porque a arca, quando ela ficou quase um ano sobre as águas do dilúvio, a Bíblia diz que ela ancorou no cume do Monte Ararat. A arca pousa, o tempo muda, o ciclo vira e a palavra mostra: Deus conduz a arca para um lugar certo. E o que é que vem depois? Deus te tira por cima. Deus coloca sinal de aliança, que é o arco-íris. Deus transforma o dilúvio em testemunho. E escute o que eu vou te falar. Fique com o coração bem aberto para isso que eu vou te dizer. O dilúvio não veio para te matar. Ele veio para te amadurecer. Veio para te preservar e te reposicionar
posicionar. Chegou um novo tempo na sua vida. E a Bíblia diz que Noé, ele cultivou o campo e plantou uma vinha depois disso. O texto bíblico nos revela algo precioso, que depois que o dilúvio passou, Noé voltou a plantar. E ele não apenas sobreviveu, ele recomeçou. E a Bíblia diz que Noé cultivou o campo e plantou uma vinha. E isso não é um detalhe qualquer. A vinha produz a uva produz o vinho, e o vinho nas Escrituras é símbolo de alegria, de celebração e de refrigério. Isso nos ensina que Deus não nos tira do dilúvio, não. Disso nos ensina que Deus ele vai mudar o quadro, isso mesmo. Deus ele vai mudar o quadro, vai nos manter vivo para que possamos nos desenvolver e possa nos devolver a capacidade de sonhar, de trabalhar e celebrar novamente. Talvez o dilúvio tenha roubado de você o sorriso, talvez a luta tenha tirado a alegria, tenha tirado o teu ânimo, o prazer em viver, mas Deus está dizendo para você hoje: depois desse dilúvio vai ter colheita, vai ter culto em ação de graças, vai ter comemoração em casa, vai ter formatura sendo celebrada, vai ter chave da casa nova, vai ter vitória para a tua vida. E eu quero orar por você. Pai, neste momento teu filho, tua filha ouviu essa mensagem. É tempo do dilúvio passar e a vitória chegar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e tenha certeza, o dilúvio passou e você sobreviveu.